Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque o canal Crimes e Mistérios está de volta, após um longo e tenebroso inverno. E estamos de volta com algumas novidades. A principal delas vai ser a possibilidade de vocês colaborarem com o canal. O canal agora conta com uma campanha do Apoia-se, cujo link você encontra na descrição do vídeo. E lá você pode colaborar com qualquer valor. Para quem puder e quem quiser contribuir com valores a partir de R$10 por mês, eu vou disponibilizar um vídeo a mais por semana, postado todas as quartas-feiras. Nesses vídeos, a gente não vai se focar só em um caso, como são os vídeos do domingo aqui, mas a gente vai trazer dicas e sugestões de documentários, de livros, de sites, de canais do YouTube, de todo o conteúdo ligados a crimes e mistérios, de onde eu busco a minha temática, a minha inspiração para produzir os vídeos aqui. Também vamos ter algumas outras ideias, como por exemplo ler, comentar, repercutir durante esses vídeos as postagens dos apoiadores do canal e discutir ideias, teorias, etc. Vamos ver se a gente consegue colocar isso em prática. Essa possibilidade de colaboração por meio do Apoia-se foi uma maneira que eu encontrei para tentar dar mais estabilidade aqui para o canal e tentar garantir a continuidade das postagens. Como eu comentei no último vídeo, fazer todo o trabalho de pesquisa, desenvolver o texto, selecionar imagens, selecionar vídeos, gravar, fazer edição, tudo isso me consome muito tempo. E embora o canal já cumpra os requisitos mínimos para a monetização do YouTube, aliás, o canal cresceu durante minha ausência, por incrível que pareça, né? E esse foi um dos motivos que me ajudou a voltar e que me fez sentir ainda mais vontade de voltar. Os vídeos estão listados, muitos deles, a maioria, como não aptos à monetização, ou com uma monetização reduzida ou limitada, devido ao conteúdo que o YouTube considera sensível. Então a iniciativa do Apoia-se, cujo link, repito, vai ficar na descrição do vídeo, veio para suprir essa lacuna, essa limitação do YouTube. Eu espero que dê certo. Mas sem maiores delongas, vamos ao caso de hoje. O caso Candy Hiltz. Um caso de acobertamento e corrupção policial ou um assassinato em família? Vamos aos fatos. Cadence Collery Hiltz, mais conhecida como Candy, nasceu no dia 22 de dezembro de 1988, na cidade de Canyon City, condado de Fremont, no estado norte-americano do Colorado. Ela era filha de Nicholas Collery Hiltz e Dolores Hiltz, e tinha 6 irmãos mais velhos, tanto biológicos quanto adotados. O pai da família, Nicholas, acabou se suicidando quando Candy tinha cerca de 5 anos. Esse fato abalou, claro, muito a família, inclusive Candy, mas a menina, dentro da medida do possível para a situação, conseguiu seguir com sua vida. Na escola, ela chegou a ser considerada uma criança prodígio. Os professores diziam que ela era extremamente precoce e que aos 11 anos era capaz de fazer cálculos extremamente avançados para sua idade. Candy também gostava de jogos brutos e físicos, como lutas e futebol americano, o que era resultado, segundo a família, da convivência com vários irmãos mais velhos. Mais tarde, na adolescência, ela ficou conhecida por sua coragem fora do comum, enfrentando colegas de escola que faziam bullying e qualquer um que a provocasse, mesmo tendo apenas 1,58 m de altura. Ela também defendia amigos e familiares com a mesma ferocidade. Seu interesse em lutar contra tudo aquilo que ela considerava injusto a levou a considerar a hipótese de se tornar uma advogada. Ao se graduar no ensino médio, a hipótese virou um sonho e ela acabou ingressando na Faculdade de Direito da Universidade Brigham Young. Aos 17 anos, enquanto cursava a faculdade, Candy acabou engravidando. Nunca se tornou pública a informação, embora ela provavelmente deva ter revelado para a família, de quem era o pai, mas Candy decidiu criar o bebê por conta própria. Empolgada com a maternidade, ela cogitou em trancar a matrícula na faculdade para se dedicar integralmente ao bebê. Ao invés disso, no fim, ela migrou para um programa de ensino à distância da universidade, o que lhe permitiu continuar estudando enquanto era mãe. Seu sonho era ser juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 19 de setembro de 2005,
Candy deu à luz a uma menina chamada Paige. Infelizmente, Paige nasceu com uma condição médica grave, a hidrocefalia. Candy foi informada de que Paige teria uma vida muito curta. Obviamente, essa notícia foi muito perturbadora e levou Candy a querer aproveitar ao máximo o tempo com a filha. Ela passou a mimar Paige de todas as maneiras, dando-lhe presentes e atendendo a todas as suas vontades. Poucos meses após o nascimento de Paige, Candy foi a um supermercado próximo com sua mãe para fazer compras. Enquanto retornavam para casa, em uma rua erma da cidade, se depararam com uma cena inusitada. O carro de um conhecido traficante local estava estacionado atrás de uma viatura da polícia, enquanto o traficante, fora de seu próprio carro e em pé ao lado da janela do motorista da viatura, entregava um envelope ao policial. Ambas logo se deram conta de que se tratava provavelmente de uma cena de suborno e resolveram sair do local antes que pudessem se meter em maiores problemas. Candy, em especial, ficou revoltada com a cena, mas sabia que pouco podia fazer. Ambas haviam reconhecido o policial que tinha recebido o envelope, um xerife adjunto do condado de nome Robert Dodd. Era um antigo integrante da polícia e muito influente na região. A partir daquele dia, a família toda se tornou muito desconfiada das ações do gabinete do xerife no condado de Fremont. Após o ocorrido, Candy continuou com sua vida, aquela altura muito turbulenta. Além da doença incurável da filha, o trágico e prematuro falecimento do pai, que tinha sofrido de problemas psicológicos, era uma lembrança constante e amarga para toda a família. Um dos irmãos mais velhos de Candy, de nome James, que você vê aí na imagem, foi quem pior pareceu aceitar a tragédia. Logo após a morte de Nicholas, ele começou a dar sinais de uma forte instabilidade emocional. James mergulhou em uma grave depressão e foi gradativamente se tornando mais calado e antissocial. Mais tarde, ele se entregou ao alcoolismo e ao abuso de drogas. Dizia-se também que era paranoico e que exibia indícios de esquizofrenia. James passou a evitar ao máximo a convivência com a família e aos 15 anos fugiu de casa, indo viver por conta própria nas montanhas, basicamente ao ar livre. Embora James fosse um dos irmãos mais velhos, Candy era super protetora com ele, tratando-o como uma criança sob sua responsabilidade. A fuga de casa e a ida às montanhas a abalou profundamente e ela tentou, sem sucesso, convencê-lo a voltar. Os problemas psiquiátricos de James o levaram a ser mal visto por muitas pessoas na pequena cidade de Canyon City. A polícia desconfiava que ele pudesse estar metido em atividades ilegais nas montanhas, como o tráfico de drogas. No início de 2006, o xerife adjunto do condado de Fremont, Robert Dodd, aquele mesmo flagrado por Dolores e Candy em uma suposta cena de suborno, foi à casa da família Hiltz para investigar uma invasão de domicílio que ele acreditava ter sido cometido por James. Dolores, a mãe de Candy, explicou que o filho não vivia com eles e ouviu acusações, da parte de Dodd, de que James seria um criminoso. Irritada com as acusações sem provas do policial, Candy interveio. Ela gritou com Dodd, que a ameaçou prender, ao que ela respondeu mostrando os punhos e o desafiando a cumprir sua promessa. Candy então foi mais longe e disse a Dodd que o vira pela cidade aceitando envelopes de traficantes de drogas conhecidos e que ficaria feliz em informar as autoridades sobre suas atividades. Dodd saiu de casa agitado e nunca mais voltou. Uma noite, quando a família estava voltando para casa, eles notaram que seu cachorro havia sumido. Eles viviam em uma área arborizada, então pensaram que um animal, provavelmente um leão da montanha, havia levado seu cachorro. É relatado que Candy chegou a ir ao departamento do xerife para relatar o desaparecimento do cachorro, mas acabou entrando em mais uma discussão com Robert Dodd e acabou não registrando a ocorrência. Alguns dias depois do sumiço do cachorro, em 15 de agosto de 2006, Dolores saiu de casa ao meio-dia para fazer compras. Pouco depois de deixar a filha e a neta sozinhas em casa, ela teve um pressentimento de que algo estava errado e pediu aos vizinhos para que verificassem Candy e Paige. Eles aparentemente concordaram, mas nunca, e não se sabe porquê, chegaram a ir à casa dos Hiltz. Dolores só voltou para casa por volta das 15h30. Ao chegar, ela ouviu choros e gritos vindos do berço de Paige, que tinha então 11 meses de vida.
Ela correu para o quarto da criança, onde se deparou com poças e respingos de sangue. Alarmada, ela chamou por Candy, mas não obteve resposta. Foi então que Dolores fez uma descoberta chocante. Parecia haver algo embaixo da cama, enrolado em um edredom verde. Dolores imediatamente se sentiu enjoada com todo aquele sangue e com Paige gritando e chorando. Ela desembrulhou o edredom verde para encontrar, infelizmente, o corpo sem vida de Candy. É relatado que cerca de 75% de sua cabeça tinha sido desfigurada por tiros de arma de fogo. Dolores ligou para o serviço de emergência norte-americano, o 911, e segurou a mão de Candy até a polícia aparecer. Os xerifes adjuntos Briscoe e Robert Dodd, aquele mesmo, foram os dois investigadores designados para investigar a morte de Candy. É relatado que ambos fizeram um péssimo trabalho na cena do crime. Eles não isolaram ou protegeram o local, de modo que várias pessoas entraram e saíram dali, potencialmente contaminando a cena. Quase imediatamente, os policiais apontaram o irmão de Candy, James, como principal suspeito. Uma verdadeira caçada ao homem nas montanhas foi organizada e a área ao redor da residência dos Hiltz, que ficava ao sopé da montanha onde James vivia, foi toda vasculhada. Desde o início das investigações, os policiais descartaram qualquer teoria alternativa, focando todos os esforços em James. Foi nesse ponto da investigação que o cachorro da família, que havia desaparecido poucos dias antes do assassinato de Candy, foi encontrado. Ele estava amarrado a uma árvore e tinha sido morto a golpes de machado. A polícia afirmou que o cachorro tinha sido levado e morto para que o assassino pudesse entrar na casa facilmente, sem que o cachorro latisse ou alertasse a família de sua presença. Dolores, porém, acredita que o animal tenha sido morto simplesmente como retaliação à família, possivelmente pelo desafeto de Candy, o policial Dodd. Sem encontrar James nas montanhas, os investigadores começaram a questionar a família se ele tinha amigos ou colegas que eventualmente tivessem acesso a ele. No entanto, era óbvio que a doença mental de James não permitia que ele interagisse com sua própria família, muito menos com quaisquer amigos externos. Dolores explicou isso aos policiais, afirmando que ele também não tinha histórico de violência e estava sempre entrando e saindo do Instituto de Saúde Mental do Colorado. Dolores explicou ainda que James nem mesmo possuía ou tinha acesso a uma arma de fogo, mas os oficiais desconsideraram tudo isso e interrogaram Dolores sobre seu filho por mais de 4 horas. Depois do interrogatório, quando Dolores retornou para casa, encontrou várias evidências do crime que constituíam pistas essenciais e que simplesmente haviam sido deixadas para trás, como um cartucho de espingarda no berço do bebê, o edredom verde onde Candy foi enrolada, cuja foto real você vê aí na tela, um monitor de computador manchado de sangue e toalhas ensanguentadas fora da casa que se acredita terem sido usadas pelo assassino. Dolores afirmou que apenas alguns poucos itens tinham sido levados da casa pela polícia, incluindo um pequeno pedaço de carpete e um pedaço de tela de uma das janelas. O que mais chocava a Dolores era que Dodd e Briscoe eram investigadores extremamente experientes. Eles tinham que saber que as pistas deixadas para trás poderiam ser vitais para o caso. Dolores e seus filhos decidiram reunir as evidências, registrá-las e fotografar tudo. Ela chegou a ir ao gabinete do xerife para discutir a questão, mas nenhum policial aceitou recebê-la. Entretanto, pouco depois, o policial Briscoe foi à casa dos Hiltz com um mandado de busca e apreendeu as provas que a família havia coletado. O departamento do xerife emitiu um comunicado dizendo que James era procurado e alertou o público de que ele era perigoso e poderia estar armado. 3 dias depois do assassinato, James finalmente foi encontrado na floresta. Apesar das pouquíssimas evidências, ele foi imediatamente acusado de roubo de 1º e 2º grau e invasão de propriedade. De acordo com o departamento do xerife, James arrombou uma casa e roubou machados e lanternas. Ele foi detido na prisão do condado de Fremont e teve a fiança estipulada em inacreditáveis $500 mil. Apesar das acusações de invasão e roubo, James nunca foi de fato acusado pelo assassinato de Candy. Ainda assim,
a polícia jamais trabalhou com outro suspeito. No fim, a falta de provas, associada à recusa da polícia a seguir outras linhas de investigação, fez com que um juiz o considerasse inocente por motivo de insanidade e o enviasse para o Instituto de Saúde Mental do Colorado. A autópsia de Candy, de 11 páginas, mostrou que ela foi assassinada com múltiplos disparos de 2 armas distintas, uma espingarda e uma pistola de pequeno calibre. Para Dolores, ali a questão foi encerrada. Se James era o assassino, por que teria usado 2 armas? Era mais plausível que o assassinato tivesse sido cometido por 2 pessoas e não fosse o trabalho de um matador solitário. 5 meses após a morte de Candy, Dolores apresentou uma queixa no gabinete do Procurador-Geral do Colorado por acreditar que o caso não foi conduzido corretamente. Nunca houve resposta para essa queixa. Em 2012, aos 7 anos, Paige infelizmente sucumbiu à hidrocefalia e faleceu. Dolores, que tinha tragicamente perdido sua filha, também perdia sua neta. 10 anos depois do assassinato, em dezembro de 2016, um homem de nome Rick Retzlaff, que você vê aí na imagem, estava em um leilão de containers de armazenamento. Ele conseguiu comprar uma unidade por $50. A unidade tinha algumas luzes, tipo giroflex de carro de polícia, uniformes velhos, arquivos de alguns casos policiais e, pasmem, inclusive evidências de crimes investigados pelo gabinete do xerife do condado de Fremont. Ele descobriu, por exemplo, um machado, uma corda manchada de sangue e um par de meias também manchadas de sangue. Os itens tinham todos sido lacrados em sacos plásticos separados que estavam em um envelope de papel etiquetado como evidência. Rick chamou os policiais do condado, que foram verificar a ocorrência. Ao se darem conta do conteúdo que havia sido deixado para trás no container, eles pareceram mais ameaçadores que chocados. A esposa de Rick, que secretamente gravou a conversa com os policiais, disse mais tarde que os oficiais tentaram coagir Rick a não mencionar o ocorrido a mais ninguém e levaram as evidências ao gabinete do xerife. Eram, conforme Rick desconfiava, provas do caso de Candy. Rick procurou a imprensa e as perguntas começaram a surgir. Por que haveria evidência de uma investigação em andamento em um container de armazenamento? Rick conseguiu descobrir a identidade do proprietário anterior, que não era outro, senão o próprio policial Dodd. Mais tarde, quando o caso se tornou um escândalo, as evidências foram confiscadas do gabinete do xerife pelo Bureau de Investigações do Colorado, o CBI, onde se encontram até os dias de hoje. Em abril de 2017, o oficial Dodd se aposentou da polícia e, em maio do mesmo ano, foi levado a julgamento por 2 acusações de improbidade relacionadas à guarda de provas em um container pessoal. Condenado, ele cumpriu uma pena de 15 dias de prisão. Atualmente, o caso de Candy foi oficialmente arquivado, mesmo sem haver qualquer condenação. A família espera que a Agência Estadual de Investigações do Colorado, o CBI, ainda dê um desfecho a uma investigação que considera mal feita e inacabada, mas a entidade não fez qualquer comentário público sobre o caso. Para todos os efeitos, o assassino escapou impune. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Lembrando que, para quem puder e quem quiser, existe a possibilidade de colaborar com o Apoia-se do canal, por meio do link postado na descrição do vídeo. Aqueles que colaborarem com R$10 mensais vão receber o dobro do conteúdo. Um vídeo a mais por semana, postado às quartas-feiras, sobre dicas de documentários, sites, livros, enfim, tudo ligado a crimes e mistérios. Então é isso, por hoje é só, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.